E agora a gente faz um balanço do esporte na região. 2012 não foi um ano tão bom para os times de futebol. Para falar um pouco mais sobre este assunto, a gente chamou aqui ao estúdio o jornalista do Jogo Aberto Regional, o editor de esporte, Renato Dias. Obrigado pela presença, Renato. Boa noite. Boa noite, Lilian. E a gente começa falando do Guará, Renato. Afinal, o time rebaixou, no Paulista, mas também foi o ano em que o conjunto de resultados garantiu a equipe no Brasileiro da Série B, em 2013. 2012 começou com muita festa em Guaratinguetá, né? Até porque foi o ano que o Guaratinguetá voltou a jogar na cidade depois de um ano fora. O Guaratinguetá estava em Americana no ano de 2011 e teve esse jogo contra o Corinthians, que foi o primeiro, foi a reestreia da Garça em casa realmente. E daí o que aconteceu? O time foi muito mal, o Corinthians perdeu por 2-0 e ali a torcida já começou a ficar preocupada, viu que o time não era bom. E isso aconteceu durante todo o Campeonato Paulista. O Guaratinguetá não conseguia sair da zona de rebaixamento e acabou rebaixado para a Série A2, agora para 2013. Aí veio o Brasileiro, a torcida acreditava numa equipe melhor no Campeonato Brasileiro e a cena se repetiu. O Guaratinguetá continuou jogando mal, mas nas últimas rodadas a Garça conseguiu uma arrancada excelente, principalmente usando o ninho da Garça, o Dario Rodrigues Leite, como um caldeirão, venceu seus últimos 3 jogos e contando aí com alguns outros resultados, como por exemplo o Guarani, que estava na frente da tabela, mas não foi bem, conseguiu escapar do rebaixamento. E agora a esperança para o Guaratinguetá é um ano melhor agora em 2013. Vai jogar a Série A2, mas se mantém na Série B do Campeonato Brasileiro e vai jogar também a Copa do Brasil agora em 2013. Lívia. Bom, por falar em sufoco, Renato, os torcedores do Taubaté também passaram sufoco em 2012, susto. O Taubaté escapou da zona de rebaixamento para a 4ª divisão, aliás, na última rodada, né? Foi também, durante todo o campeonato, a mesma situação do Guaratinguetá, só que na Série A3. Apenas na última partida, jogando em casa, esse jogo que você está vendo aí, contra o Barretos, o Taubaté venceu por 2-0, um gol, aliás, do Gilcinho e conseguiu escapar do rebaixamento à 4ª divisão. Depois dessa partida, o Gilcinho, até desanimado com a péssima campanha que o Burrão tinha feito, anunciou a aposentadoria. Depois se aventurou aí na política, foi candidato a vereador e não deu certo. Aí as boas notícias vieram só agora, no fim do ano. O Taubaté, assim como o Guaratinguetá, só realmente deu esperança para a equipe no fim do ano, para os torcedores no fim do ano. Por quê? Com a eleição do novo presidente, o Daniel Ambrosio, que foi eleito presidente do time. Com isso, estruturando a equipe, trouxe reforços importantes, como por exemplo o Nenê, que foi ídolo no Guaratinguetá, e agora o Gilcinho também desistiu da aposentadoria e resolveu fazer dupla com o Nenê para a Série A3 em 2013. E a torcida está muito esperançosa realmente, e eu acredito que o Taubaté chega forte, uma nova diretoria, um novo presidente com grandes chances de acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista. Bom, esperança também é o que o São José tem, para 2013, a equipe foi outra a escapar da zona de rebaixamento, na Série A2 só na última rodada. Pois é, o filme para os times da região foi péssimo no primeiro semestre. A Águia do Vale foi a mesma coisa, começou muito mal o Campeonato Paulista, teve que buscar depois o técnico Tarcísio Pugliese de 2011, que fez uma excelente campanha em 2011 para salvar a equipe. Ele conseguiu, na última rodada, tirou a equipe da zona de rebaixamento, um gol do Renato Santiago até no último jogo, quando o São José venceu por 1-0. E a esperança da Águia também volta agora para o fim do ano, agora em novembro. Eu posso falar o seguinte, os torcedores da região, se tivesse só os meses de novembro e dezembro, seria ótimo, porque é quando começaram a vir as boas notícias para os times da região. A gente está vendo aí o Márcio Bittencourt, que assumiu a equipe, um nome de expressão nacional, foi campeão brasileiro praticamente pelo Corinthians em 2005, quando participou de mais de 70% dos jogos, e trouxe jogadores, não de grandes nomes, mas jogadores da confiança dele e a esperança de uma grande campanha também na Série A2 em 2013. Agora, o time de basquete, o time de futebol feminino de futebol do São José é que trouxe boa notícia também, O joseense hoje, ele se orgulha muito disso, do time de basquete, que você estava citando aí, foi vice-campeão nacional e campeão paulista, e as meninas, que venceram a Libertadores da América no ano passado e neste ano ganharam a Copa do Brasil e também o Campeonato Paulista, Fizeram aí a chamada Tríplice Coroa, as meninas do São José. Resultados que levaram o técnico Márcio Oliveira, do São José, à seleção brasileira. O técnico Márcio Oliveira, inclusive, estreou na seleção brasileira no último mês de novembro, no torneio Cidade de São Paulo, e já ganhou também o primeiro título pela seleção brasileira à frente do futebol feminino. E ele diz que continua no São José, vai dividir aí entre o São José e a seleção brasileira, e as meninas, eu acredito que devem continuar brilhando também em 2013. Basta a gente torcer, Renato, para isso. Muito obrigada pela sua presença, tá? Uma boa noite para você, Renato. Obrigado, Lilian.
E olha, é pequena a chance de chuva durante a virada do ano, dizem os meteorologistas. Hora da previsão do tempo para amanhã em toda a região. Para esta terça-feira, nada muda no tempo. O sol fica entre nuvens pela manhã e o tempo segue abafado. As mínimas na Serra da Mantiqueira chegam aos 14 graus em Santo Antônio do Pinhal, aos 17 em Cunha e em Cachoeira Paulista e aos 20 graus em São José dos Campos. A partir da tarde, com o tempo abafado, há previsão de pancadas de chuva e elas podem vir acompanhadas de trovoadas. Máximas no litoral norte que chegam aos 31 graus em Caraguatatuba e em Ubatuba, aos 32 em Cruzeiro e aos 33 em Taubaté. Um acidente envolvendo uma carreta e um veículo da Polícia Militar deixou uma pessoa morta e 5 feridas hoje em Boiçucanga, costa sul de São Sebastião. Segundo a polícia, o motorista da carreta teria perdido o controle e batido na viatura da polícia. Um militar morreu no acidente que aconteceu no quilômetro 157 da BR-101. As 2 pistas foram bloqueadas para a retirada dos veículos, mas a situação já foi normalizada. E em instantes, moradores de Moreira César fazem protesto devido à falta d'água no distrito. A gente volta já.